pelo profeta Amós, no capítulo 3 e 9. Ora, duas pessoas poderão caminhar juntos se não houver acordo entre eles? Alguém tocará a buzina ou chofar, trombeta na cidade, sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza, Adonai, o soberano e eterno Senhor, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá após o que colhe, e o que pisa uvas ao que lança semente, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão, e tereis dupla honra. Shalom Adonai, paz do Senhor, amados, amadas, em Cristo Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach. Hoje estamos próximo do meio da festa dos tabernáculos. Estamos no 4º dia da festa e algo me impressiona acerca da atitude que o Senhor Jesus tomou, provavelmente na última celebração da festa dos tabernáculos, pois, como um fiel judeu, ele celebrava as festas ou as ordenanças que o Senhor Jesus instituiu, que são 7 festas solenes que, na ordem da criação, foi instituída para o povo santo. Hoje, Israel e Igreja, todos pertencentes aos filhos de Israel entre as nações. Em seguida, faremos o toque da buzina, que é o chofar brasileiro, os 4 toques do chofar e também a leitura do Evangelho de João, capítulo 7, que consta algo que deve despertar a atenção não apenas minha, mas como de todo aquele que pertence às 5 virgens prudentes, quer líder, nas diversas bandieiras denominacionais ou institucionais no Corpus Christi, entre Israel e Igreja, que estão neste 3º deserto das nações, Brasil, Israel e, quiçá, mais 22 nações, para símbolo dos 24 anciãos, pois na oração do Pai Nosso, o amado de nossas almas, assim nos ensinou o Rabino ou o Mestre Senhor Jesus. Na oração do Pai Nosso, vemos: Pai nosso que estás nos céus, santo seja seu nome, venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos ou devemos perdoar para receber perdão a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal.
Amém. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Em Mateus capítulo 6, do verso 7 ao final do capítulo, ou melhor, ao final deste contexto da oração ensinada pelo Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach, vemos que, após a oração, o Senhor Jesus adverte a todos que devemos perdoar uns aos outros, porque se não perdoarmos, também o nosso Pai Celeste não nos perdoará. Na Bíblia de Estudos Offline, King James atualizada, uma versão que traz os versículos para hoje. Esta é a Light Bible. Hoje, o versículo de hoje é Lucas, capítulo 6, verso 28. Bendizeis aos que vós que maldizem. Bendizei vós que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Provavelmente o contexto deste versículo está naquelas explicações que o Senhor Jesus disse: quando orardes, orardes também para os vossos inimigos, pois se vocês orarem apenas aos amigos, que benefício traz? Uma paradinha. Vamos mostrar aqui, estamos no pôr do sol, no recanto Emanuel Shekinah, a glória do Deus vivo conosco. Vemos ali, o sol já despontou por um pouco e entre as árvores já traz a luz, o raiar da vida neste planeta Terra. Ele nasce no leste, a nordeste, estamos aí em direção a Israel, Monte Sião, o Monte Santo e Terra Santa, sagrada e consagrada pelo próprio Eterno. Esta nossa tenda ou barraca, simbolizando uma tenda, está montada, voltada para Sião ou Jerusalém. Vamos agora ao toque do shofar. Esta tenda
ela traz uma peculiaridade, pois aqui temos a varanda, que no tabernáculo, e o quarto, para um casal e duas crianças, ou duas pessoas. E a peculiaridade aqui é um símbolo, né, um simbolismo que ela traz com o tabernáculo que o Senhor ordenou, né, aos filhos de Israel, por Moisés e Arão, construir na peregrinação pelo deserto, saindo da terra do Egito. A ordenança foi o átrio, as cortinas na entrada, né? O átrio, onde tinha a pia, e também o altar do sacrifício. A partir das outras cortinas, o santo lugar, e havia o véu que separava. Eu pensei em colocar o véu, porém, né, o Senhor Jesus rasgou aquele véu de separação que havia entre o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era exatamente onde ficava a Arca da Aliança. Ali, uma mini arca, trazendo apenas o simbolismo. Nela também tem apenas, né? Não, sim, tem todos os elementos que continham na Arca da Aliança. As duas tábuas da lei, a porção do maná e a vara, o cajado de Arão. Os dois vidrinhos de azeite simbolizam os dois castiçais ou duas oliveiras, também num símbolo das duas testemunhas fiéis. Duas oliveiras, a oliveira natural, de acordo com o Espírito Santo nos ensina por meio do apóstolo Paulo, a oliveira natural Israel, que não foi rejeitada, apenas se cumpriu as profecias de Oséias, do capítulo 5, verso 15 em diante. Creio que até o capítulo 7, verso 1, pois no verso 15 do capítulo 5 de Oséias, assim está escrito, que o Senhor, o Mashiach, o Messias, viria até nós, voltaria para o seu lugar, até que se reconheçam culpados, e então retornaria para resgate da noiva. Lá não diz isso, mas já interpretei com o Evangelho Eterno. E no capítulo 6, verso 1, a chave de interpretação acerca da cura que o Senhor fará breve, muito breve, em nossos dias, porque vivemos nesta pandemia do coronavírus. E esta pandemia, eu creio que nada mais é do que um tempo que o Senhor está dando para o seu povo santo e escolhido, dentro, né, do Corpus Christi, entre as nações, e quiçá, né, zambujeiros também, entre as nações, zambujeiros que são povos pagãos, né, ou nações que não aceitam, né, reconhecem o Deus vivo, tampouco o Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach. Antes vão, né, instituem deuses, né, como na terra dos caldeus e outras nações, terra do Egito e outras, né, nações, pois são três a essência do Deus vivo: amor, na simbologia do Deus Filho, Senhor Jesus e Yeshua; juízo, na simbologia do Deus Pai, o eterno
Deus uno, né? É eterno. E Espírito, na simbologia do Espírito Santo, porque Deus é amor, juízo e espírito. Muitas religiões lembram muito que ele é amor e misericordioso, mas jamais podemos esquecer dos seus juízos, porque está escrito que ele zela e vela pelo fiel cumprir da sua santa lei, ou Bíblia Sagrada. E Espírito, porque Deus é Espírito. Em João, capítulo 4, versos 23 e 24, assim ele falou para aquela mulher samaritana, que Deus haverá tempos em que não adoraremos nem em Sião, não apenas em Sião, em Jerusalém, ou como no Brasil, né, montes de adoração, que não são apenas montes naturais, mas também tem os montes institucionais, que são as diversas denominações ou igrejas dentro do Corpus Christi. Assim também, vários montes de adoração ao Eterno dentro de Israel, quer judeus naturais, quer judeus messiânicos, que confessam o senhorio e aceitaram o Mashiach, ou Messias, Senhor Jesus e Yeshua. No verso 2 do capítulo, assim, a descrição do versículo 1 é: Eia, vamos, vinde, voltemos ao Senhor, porque ele fez a ferida e ele sarará, curará a nossa ferida. Este verso combina também com o capítulo 7, verso 1, pois assim diz a palavra: sarando eu, o Senhor, a Israel, descobrir-se-á as feridas de Efraim. Assim também como as maldades de Samaria, porque enganam seus comércios, usam balança, peso injusto em seus comércios e acabam, né, defraudando aos simples e pequeninos, tanto no vínculo empregatício quanto pelo comprar barato e vender mais caro. No verso 2, também a chave que dá explicação de Romanos, capítulo 11, do verso 11 ao 24, pois Israel, a oliveira natural, não foi rejeitada por completo. Aqueles que fazem a interpretação distorcida de Mateus 21, 43, é que acabam acreditando ou dando crédito na teologia da substituição, que agora vemos ou estamos no tempo de despertar para consenso theos, pois a escritura ou deve ser interpretada não de forma isolada, porém em todo o contexto de Gênesis a Apocalipse. Meditemos no meio, que são os livros poéticos, de Jó a Cantares, passando por Salmos, né, e Provérbios, também nos Evangelhos e livros históricos. O Pentateuco, então, nem se fala, né? A chave está ali, de interpretação. Há uma frase, um ditado popular que diz: a resposta do fim está no princípio. Eu vos digo também que, no meio, evangelhos e livros históricos. Amém? Então esse verso 2, que combina, né, lá com Romanos 11, 24, de 11 a 24, porque nós, zambujeiros, né, ou gentios, pagãos, fomos enxertados por meio do Senhor Jesus e Yeshua
na boa oliveira, que é o Corpus Christi, aí no caso já considerando todo o Corpus Christi, tanto Israel, igreja como um todo. Então esse verso 2 de Oséias, né, no capítulo 6, assim nos diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ou novo Pentecoste, a nova unção, dando a cura, e ao terceiro dia nos ressuscitará para vivermos eternamente com Ele. Veja como é o mistério da interpretação. Na palavra do Senhor diz que para Deus um dia é como 1000 anos, às vezes até a virada da noite como 1000 anos. Então, queridos, esses 2 dias, na verdade, são 2000 anos, ou o tempo desta geração. Vocês estão lembrados que nos evangelhos, o Senhor Jesus diz que não passará esta geração sem que todas estas palavras se cumpram. Aquela geração que o Senhor Jesus quis dizer não era apenas a geração daqueles viventes, mas sim a geração de Israel e igreja, né? Os dois tipificam, são uma tipificação do próprio Yeshua HaMashiach, pois, assim como lembram dele falar que essa geração incrédula e perversa pede um sinal, porém, nenhum sinal a mais será dado a não ser o sinal de Jonas. Então, assim como Jonas, né, ficou 3 dias no ventre da baleia, assim também iria se cumprir na vida com a morte do Senhor Jesus, que ficou 3 dias no ventre da terra e ao terceiro dia ressuscitou. Isso também é uma tipologia do que está acontecendo no tempo desta geração, pois depois de 2 dias nos dará a vida, e no terceiro dia, ou seja, no início do terceiro milênio da era cristã, ele nos ressuscitará para vivermos eternamente com ele. Mas a ressurreição, as bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo, né, durante o período da grande tribulação, porque as 10 virgens sairão ao encontro do noivo, enquanto prepara o caminho para a volta, né, do seu Messias, do seu amado, da sua alma. Porém, as 5 virgens fiéis e prudentes entraram, né, para as bodas, ao passo que as 5 virgens imprudentes não traziam consigo não apenas aquele azeite que é o natural, é consagrado, mas sim o azeite da vigília, o azeite da oração, o azeite do jejum, da entrega diária, da santidade ao Senhor, e não santificação, né? Santificar aí um ser humano ou uma imagem de escultura, né? Para dizer que ela, né, intercede ao Pai. 1 João capítulo 2 diz: filhinhos, não pequeis. Se portanto pecardes, temos um advogado, não advogada, advogado perante o céu, o Deus eterno, que é Jesus Cristo. Ele intercede por nós perante ao Pai. Amém? O Espírito Santo, foi necessário que ele fosse, né, assunto, né, ou ascendido, subido, levado aos céus,
para que enviasse o Espírito Santo, como se cumpriu em Atos 2, naquela reunião onde 120 pessoas estavam reunidas, louvando e adorando ao Senhor, e veio o Pentecostes. Hoje, no tempo da cura, muito em breve, estaremos também reunidos como um só homem, Neemias capítulo 8, verso 1. Creio eu que também no 7º mês, estamos hoje no 7º mês, dia 15 deste 7º mês, começou a festa do tabernáculo, no pôr do sol, do dia 14 para o dia 15. No dia, com mais 4 dias, hoje, 19º dia de Tisrei. Atentem, este mês 7º do calendário original bíblico ou hebreu, ele é um mês especial, é um mês escolhido. Os rabinos em Israel, também com muita sabedoria e prudência, contam o tempo a partir deste mês, porque consideram que foi a partir da criação de Adão que inicia-se a contagem do tempo. Porém, em Êxodo, capítulo 12, do verso 1, ao contexto da Páscoa, ali da 10ª praga que Deus enviou para o Egito, para a morte daqueles que não haviam o sangue na tenda ou no umbral das casas, ali no verso 2, o Senhor disse bem claro a Moisés e Arão, e diz bem claro a Israel e igreja hoje: este vos será o primeiro dos meses. Algumas versões trazem, como é que chama? Abib, outras Nissan. Aos 10, separem o cordeiro. No 14º dia, imolem o cordeiro à tardinha, no pôr do sol, e as demais descrições acerca da Páscoa. Sabemos que não morreu uma alma sequer, não apenas entre os homens israelitas, como também das suas crias, não é isso? Aí vemos o pacto, o resultado do pacto ou aliança com o Eterno, porque há poder na aliança. E, mudando um pouquinho para nós hoje na política, misericórdia. Amado capitão e comandante Jair Messias Bolsonaro, vamos lá, dá tempo ainda. Vamos impulsionar e pegar assinaturas para esse partido, aliança com o Brasil. Por quê? Eu vejo que até mesmo no nome do partido escolhido por Vossa Senhoria, ou Vossa Excelência, reflete aquilo que o Eterno deseja fazer com a nossa nação, que é restaurar o pacto ou aliança com a vida. Quem desejar saber mais disso, pesquise na internet ou no blog, Bem Mais Juntos e Brasil Fiel, Brasil com Z, .blogspot.com. Brasília Secreta, a Brasília Secreta de JK e Akhenaton. Amém? Pois, da mesma forma que Akhenaton mudou a capital do Egito no seu tempo, JK, que se dizia católico, entre aspas, dizia, mas também acreditava que era a reencarnação de Akhenaton. E sabemos que reencarnação não combina com ressurreição. Ou és de Cristo, ou és do anticristo. Ou crês na criação, ou tu crês na teoria da evolução.
Apocalipse, no capítulo 3, a carta à igreja de Laodiceia nos diz: antes seja quente ou frio, porque és morno, ou seja, muitos dizem em cima do muro, o Senhor diz que está a ponto de nos vomitar. Amém? Então, vamos voltar aqui. Perdoe, amados, eu acabei dando uma volta, mas vamos voltar então ao capítulo 6, verso 2 de Oséias. O que é dar a vida depois de 2000 anos, 2 dias bíblicos, dar a vida? Zacarias, no capítulo 9, verso 14, diz que haverá trovões, relâmpagos, vendaval, um vento fortíssimo. Jeremias, capítulo 5, verso 24, nos diz que devemos clamar, orar ao Senhor e pedir a chuva, temporã e tardia. Temporã é a chuva de outono, que neste tempo, agora, está caindo, na festa do tabernáculo, está caindo sobre Israel e as nações do hemisfério norte. A tardia, a chuva da primavera, que neste tempo está caindo sobre o Brasil, toda a igreja, e demais nações do hemisfério sul do globo terrestre. Já no outro interstício, eu não sei como fala o nome lá, eu não sou tão estudioso nessa parte, é o contrário. O outono para nós do hemisfério sul é a primavera lá para Israel e demais nações do hemisfério norte. Amém? Então, esse nos dará a vida é exatamente o cumprir de Joel, Ezequiel, capítulo 37, no contexto do Vale dos Ossos Secos, onde vemos também o profetizar para o Espírito, dar vida aos ossos secos. Os ossos secos simbolizam nós, quando estamos carentes do azeite, que é o Espírito Santo. A simbologia do Espírito Santo, que o Espírito Santo, quando estamos avivados ou abrasados com o Espírito Santo, nós somos revigorados, nós somos reavivados, as nossas forças se renovam. Isso é a vida, ou o neopentecostes, por isso, as denominações neopentecostais, porque os líderes que começaram esse trabalho, creio eu que acreditavam no ou novo Pentecostes, ainda que os sépticos tradicionais continuem ali religiosamente presos à letra. E o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos disse, não me lembro agora o endereço, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, devemos unir a letra, a palavra, a santa lei de Gênesis, Apocalipse, com o Espírito, para que possamos ser avivados, para que possamos refletir a glória do Eterno em nossas vidas, em nossas ações e todas as nossas atitudes. Esse novo Pentecostes acontecerá quando nos unirmos, ou a consequência deste mover sobrenatural do Espírito Santo trará para nós a união. E eu creio que o derramar mais forte dele será a partir da unidade, pois tem um louvor do Ministério Casa de Davi que diz: estou saindo do Egito. Aí a continuação fala-se de um grito
né, o nosso hino nacional brasileiro, olha, Brasil de amor eterno seja símbolo. Símbolo de quê? Símbolo por quê? Para quê? Como? Como será esse símbolo? Hoje interpretamos, vemos que está claro, está cada vez mais, o Espírito Santo clareia para nós um terceiro deserto das nações, onde, né, junto, aliançado, uma aliança cultural, né, e religiosa, né, espiritual com Israel, nós, né, restauraremos não apenas, né, a aliança com a vida aqui na nossa nação, mas eu creio, né, a palavra testifica isso, que a aliança será restaurada também em Israel. Aí não sei se antes ou depois, né? Eu acredito que seja antes, né? Ali, nos marcos iniciais para se reconstruir o templo de Salomão, não é isso? Que eu creio que a igreja deve apoiar Israel nisso, não só a igreja, né? Como as nações. Por quê? Não porque Israel, os judeus, né, não messiânicos, vão lá sacrificar, né, a ovelha, essa nona ou décima, não sei, ou 11ª, ovelha vermelha, né, ou pura, que eles já estão procurando. Tem lá as candidatas, mas ainda parece que ainda tem uma imperfeição. Estão investigando essa questão. Isso é mistério do eterno, amados. Por quê? Não porque eles vão sacrificar, mas que haverá esse pacto ou aliança de restauração com a vida. Os fiéis, ou as 5 virgens prudentes, vão temer ao Senhor e não fazer parte do sacrifício contínuo. Por quê? O Senhor Jesus já pagou na cruz do Calvário este sacrifício para perdão de todo Israel. Aí, entre as nações, todo aquele que crê e confessar o nome do Senhor Jesus e Yeshua será salvo. Amém? E com isso, esta aliança será renovada, sim, porque a palavra de Deus testifica, não porque tem alguém falando. Eu estou falando por interpretar a palavra do Senhor, assim como Daniel, Jeremias, não me lembro bem, não, Jeremias foi mais um profeta, mas também, salvo engano, tem um contexto, um versículo dentro do livro de Jeremias que, salvo engano, ele também, estudando a palavra, tirou-se certa interpretação. Aí, né, outros, né, tantos outros que, por ler e interpretar a palavra Esdras e Neemias, vemos também um paralelo profético com o nosso tempo. Vivemos hoje, eu creio que a transição do capítulo 5 do livro de Daniel para o capítulo 6. O que é isso? Lembram de Mene, Mene, Tekel, Persim? Pesquise no blog Bem Mais Juntos e Brasil Fiel, Brasil com Z, e você encontrará, né, publicações de 2010 com esta interpretação para as eleições presidenciais na nossa nação. Mene, a simbologia lá do tempo, né, de governança de FHC e o PSDB. Tekel, o tempo de governança do Portal Vermelho pela liderança do PT e também, né, outros partidos que infelizmente, né, sabemos que tem a ideologia anticristo, ok? Ideologia anticristo. Por quê? Querem defender o aborto, defender o casamento homossexual, todas as diversas questões aí GLBT. Agora dizem que são QI a mais. A mais no que é que veremos em breve, né,
o cumprir da profecia de Números, capítulo 24, verso 17. Balaão, embora fosse tipo um feiticeiro hoje no nosso tempo, ainda assim o Espírito Santo usou Moisés para descrever ali 4 profecias de Balaão, nesse capítulo 23 e 24 de Números. Estudem e vejam. Neste verso 17 do capítulo 24, assim nos diz: Vê-lo-ei, mas não de perto. Contemplá-lo-ei, mas não agora. Uma estrela procederá de Jacó, estrela de Davi, estrela de Davi, trazendo uma simbologia do Messias, Yeshua HaMashiach, que foi o líder, não só líder, né, mas como o rabino, o mestre, né, mas como nosso Senhor e Salvador. E se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador pessoal, arrependa-te, quebrante-se, dobra teu joelho, ore ao Pai, né, que está no secreto, e receba o Senhor Jesus e Yeshua como único Senhor e Salvador. Por quê? Senão, correrá os juízos que a palavra determina. Amém? A palavra que é a santa lei do Senhor, quer pela Torá, né, de Gênesis a Deuteronômio, quer por todo o contexto dos livros históricos, poéticos, Evangelho e revelações do Apocalipse. As cartas, né, paulíneas e outras, e a revelação do Apocalipse. Amados, então, vamos sintetizar. Eu, a princípio, queria falar apenas do Evangelho de João, capítulo 7, para trazer para nós o início, né, de discussão, o porquê que o Senhor, o nosso Mashiach, Messias, tabernaculou, né, na última festa, no meio. Primeiro, eu vou então encerrar essa explanação. Perdoe, né, se deixei alguma dúvida, façam um comentário, por gentileza, que aí, né, não posso estar respondendo, né, em particular cada um, e depois, né, também podemos estar fazendo um vídeo com determinado tema. E se você tem uma sugestão de vídeo para nós, deixe tanto no canal Wanderson Fidelis Brasil Fiel, quanto no canal Bem Mais Juntos e Brasil Fiel, pelo Israel 999 Brasil. Amém? Porque Bem Mais Juntos, o Espírito Santo despertou esse servo do Deus Altíssimo trabalhar a união ou a unidade em Israel e judeus messiânicos. E Brasil Fiel, o Espírito Santo também direcionou este servo fiel a trabalhar a união ou a unidade dentro do dentro da igreja cristã, sem... Os religiosos não gostam desse termo, mas o Espírito Santo, eu tenho que falar aquilo que o Eterno, eu tenho que agradar a Deus e não aos homens, eu tenho que fazer uma adoração vertical, voltada para Jesus, olhar na cruz, o alvo que é Cristo, e não adoração horizontal, olhar para o homem. Amém? Assim nos ensina a palavra. O apóstolo Paulo compara a carreira cristã como um atleta, não é isso? Olho para a cruz, para Cristo, completei a carreira, guardei a fé, não é isso? Olhei para o alvo, olhei para Cristo. Então vamos ao toque do shofar. Primeiro, cobrir a cabeça. O que significa cobrir a cabeça com o talite?
talit judaico-messiânico. Como, né, o talit judaico, ele tem 600, os tzitzit, né, que são essas tiras, 2 em cada borda do talit, e contando, né, aqui 5, talvez 5, talvez pela simbologia da Torá, né, o Pentateuco. E depois os demais nós, ele traz 613 nós. 5 com mais 5, 10. Também traz uma simbologia das 2 tábuas, né, que está dentro da Arca da Aliança, e que são as tábuas da lei. Pois de 1 a 4 exalta-se a adoração e reverência ao Eterno. E a segunda tábua, do 5º mandamento ao 10º, ali traz as referências de amor ao próximo. Por isso, o nosso rabino, Senhor Jesus e Yeshua, sabiamente, quando lhe perguntado, né, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Resumiu, né, os 10 mandamentos mosaicos que ainda estão, né, valendo, porque Jesus não mudou. Lembra o que ele disse em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 21? Não cuideis ou não penseis que eu vim mudar ou abrogar a lei. Não. Antes eu vim sim, a missão de Jesus foi cumprir toda a lei e os profetas, de Gênesis a Apocalipse. Então, queridos, você que ainda andava errante nessa velha interpretação dos nossos pais, quer em Israel, quer na igreja cristã, arrependa-te. A mensagem continua a mesma. João, o Batista, pregou: arrependei-vos, né, e voltai, né, ao primeiro amor. O Senhor Jesus e Yeshua continuou a mensagem de João Batista: arrependei-vos, né? Inclusive ele até falava de forma rigorosa aos religiosos daquela época, dizendo: hipócritas, vocês são hipócritas, dão o dízimo da hortelã, fazem isso, fazem aquilo, porém, né, no colocar em prática, estão em falta. Hoje vivemos o mesmo contexto. Por isso, eu, crendo que é tempo de anunciar o Evangelho eterno, Apocalipse 14, verso 6, para que possamos amar, temer, né, glorificar e louvar ao Eterno, ou voltar ao primeiro amor, quebrantando, nos arrependendo. Assim, também devo continuar a pregação que também os apóstolos apregoaram: arrependei-vos, quebrantai-vos, voltai para o primeiro amor, que é Jesus, Yeshua HaMashiach. Israel, o Messias já veio. Até quando desprezarás o Messias? Igreja cristã, Jesus, o Messias, nosso Messias, veio para cumprir toda a lei. O apóstolo Paulo tinha existem textos, tanto do apóstolo Paulo como em Hebreus, de difícil interpretação. O próprio apóstolo Pedro, né, revestido do Espírito Santo, né, depois do Pentecostes, escreveu para nós, inspirado, né, pelo Espírito Santo, escreveu para a nossa geração, nesses 2000 anos, dizendo que Paulo tinha alguns textos, ele escrevia as cartas dele, mas tinha alguns textos que eram de difícil interpretação.
que para termos a interpretação correta, não podemos basear a fé naqueles versos isolados. Por isso o erro de interpretação de várias denominações cristãs, não é isso? Tanto aquelas ramificadas, né, daqueles padres que se converteram, né, assim dizendo, porque a Igreja Católica na época era mais um império do que uma cultura, né, espiritual ou religiosa. Um império, por quê? Estava casada com a política. Por isso, né, se espalhou pelas nações e foi fazendo casamento com deuses, né, entre as nações, e por isso nomes de blasfêmias, né? Lá em Apocalipse 17, vê-se que a besta, né, está assentada, né, sobre a cidade, quiçá Roma, né? Alguns interpretam Meca, outros também jogam Nova York por a questão financeira, não vejo muito Nova York. Meca também tem um mister ali, porém, ao que tudo indica, eu prefiro ficar, das três, prefiro ficar com Roma. Além da simbologia dos 7 montes, né, pois o anjo do Senhor explicou a visão de João, naquele, né, quando ele foi levado para um deserto em espírito. Os 7 reis simbolizam 7 montes, né, que também são aí os 7 papas, né, os 7 governantes lá da Igreja Católica. 5 já passaram. Ou o 6º existe, está, né, em vigor. O 7º convém que dure pouco tempo. O 8º, que é a besta, ou seja, uma tipologia da besta, porque na verdade é o falso profeta, não é isso? A besta, lá do verso 10 ou 11 de Apocalipse 17, se enquadra, né, na religião papal, porque querem unir as religiões ecumenicamente. Ao princípio, quando Deus criou na criação do primeiro dia, ele criou a luz, verso 4. No verso 5 de capítulo 1 de Gênesis, ele fez separação entre a luz e as trevas. No colocar ordem na criação, ele assim o fez, colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Com isso, amados, devemos ter cuidado com isso. Ecumenismo, unir as religiões, né, cristãs e pagãs, é princípio anticristo. Isso é anticristo. Além de ser apócrifo, não inspirado pelo Espírito Santo, é anticristo. E o que é de Cristo é a união da noiva fiel. Unidade, união da noiva fiel. Dentro de Israel, igreja e quiçá, né, demais nações que vão, né, serem resgatadas. João 10,16, o Senhor Jesus declarou que ainda tenho outras ovelhas noutro aprisco. Amém? Então, o resgate, a missão final, uma das missões finais da noiva, que é o Corpus Christi, aí tanto as 5 virgens prudentes, quanto as 5 virgens imprudentes, pois as duas estão caminhando ao encontro do noivo. Porém, as 5 virgens estão enchendo os seus azeites com a leitura da palavra, com a busca da santidade. Embora, às vezes, pecamos contra um irmão, até mesmo querendo ajudá-lo, por falta de discernimento ou interpretação do irmão,
eu, às vezes, posso estar pecando com muitos irmãos se eles não interpretarem corretamente a minha fala. O Eterno conhece meu coração, minha alma e meu espírito. Estou me esforçando ao máximo para dizer apenas palavras boas, sem nenhuma condenação, porque não somos nós o juiz. O juiz é o Eterno. E estou me esforçando ao máximo para trabalhar a missão, né? Pois conheci o chamado, discerni o meu propósito e agora estou, após a completa convicção da missão, estou trabalhando a missão. E a missão não é apenas minha, é de milhares, milhões de servos fiéis dentro do Corpus Christi. Corpus Christi, por quê? Ainda que alguns estejam lá na Igreja Católica, mas, né, no seu interior, ele não adora imagens, como eu, saí daquele meio, mas desde a crisma, lá nos 13 anos, eu entrando, né, na igreja, lá na cerimônia da crisma, eu olhava para aquelas imagens e pensava comigo, Senhor, está escrito que o Senhor é Espírito, então por que aquilo? Pensava, menino, 13 anos de idade, por que tem que ter essas imagens aqui dentro da tua casa, Senhor? Oséias capítulo 2 e capítulo 3. Contendei com vossa mãe, ela não é minha mulher, nem eu sou seu esposo. Levantai contenda com a vossa mãe, ó católicos, ó cristãos de forma geral, né? Aqueles que ainda têm essa duvidazinha. Confissão de fé particular, eu, Vanderlei Soares Fidelis, ou codinome de autor, Vandi Sofideles, né? 2 livros. Brasil, Nova Bandeira, Brasil Fiel, e 6 Paralelos Proféticos, Brasil com Z, tá bom? Era com S, fiz a correção para Z. Porque Brasil traz os 4 nomes das mulheres ou esposas de Jacó. B, Bila, Raquel, Zilpa e L, Lia. Amém? É o mistério do Criador, do Eterno para nós. Porque não é com S? Não se escreve Zilpa com S. Amém? A estratégia, né, do maligno para esconder essa identidade nossa é que houve a correção ortográfica da língua portuguesa. Não sei até que ponto, né, Canadá, uma nação, né, que traz tanto bem, né, às outras nações, naquela época liderou, né, a correção da língua portuguesa, embora seja de língua inglesa, né? Algo para se pesquisar, o porquê dessa questão, né? Em que o Brasil passou... Eu acho que já era escrito com S aqui, né? Mas aí teve a correção da língua portuguesa. Eu creio que deve ter a 9ª correção da língua portuguesa para se voltar conforme o original, conforme a herança, né, judaica na nossa nação brasileira. Então voltemos, né, não vamos desviar o assunto novamente, perdoe-me, amados, é que são tantos mistérios, né, tanto detalhezinho que a palavra do Senhor nos traz, que enquanto religiosos, eu também religioso, nossa, é uma montanha de dúvidas. Lembra da palavra do Senhor Jesus? Se a tua fé for tão, ainda que seja pequena, como um grão de mostarda, poderá mover montes, né? Certo dia eu falei com o Senhor, ô Senhor, na caminhada, né? Ali, saindo do propósito para conhecer a missão, por ter a convicção da missão, falei para o Senhor, Senhor, então eu quero que o Senhor remova essa montanha de dúvidas na minha mente.
montanha de dúvidas na minha mente. Aí, louvado seja o Senhor. Ele ouviu a minha oração e foi arrancando, não de uma vez, mas pouco a pouco, eliminando aquelas dúvidas. E à medida que eu me esforçava, né, que adorava o Senhor, dedicava tempo, né, diário, né, para buscar a leitura da palavra, para eu encher a minha botija de azeite, que é meu corpo, coração, alma e espírito. Aí eu enchendo a minha botija de azeite com essa atitude, lendo a palavra, adorando ao Senhor por um louvor, quer na oração, aí o Espírito Santo faz a obra. Amém? O cobrir a cabeça, então comecei a falar, né? Perdão. Falei lá dos 613 nós, que simbolizam os 613 preceitos ou mandamentos da Torá, né? E a Torá viva, eu interpreto como sendo de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, o cobrir a cabeça não é apenas por sincretismo religioso, mas é por reverência ao Eterno. Por isso, ao tocar o shofar e também, né, em alguns momentos de oração, o cobrir da cabeça em reverência ao Eterno. Voltado para Sião ou Jerusalém. Ou melhor, vou tocar os 4 toques do shofar. O primeiro, tequia, que anuncia as maravilhas e grandiosidade do Eterno, o El Elohim, o Todo-Poderoso, né? Deus é o Elohim. 4 vezes, 2 vezes voltada para o mistério do Monte das Oliveiras, no Novo Gama, próximo de Brasília, ou seja, em direção a Brasília, porém o mistério é Monte das Oliveiras. E os 2 demais toques, do primeiro, segundo e quarto toque, voltado para Sião, Jerusalém, também o mistério do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, porque o Senhor Jesus ia sempre orar naquele monte. Oliveira produz a azeitona que produz azeite. Azeite é um símbolo do Espírito Santo para nós, hoje e por todas as eras. Tequia anuncia a grandiosidade e majestade do Eterno. O segundo toque, Shevarim, anuncia, nos convida para queimar todo o lixo, nos convida para o arrependimento, quebrantamento e, né, esqueci o detalhe. Na edição desse vídeo, vou pôr na legenda, amém? Teruá, o terceiro toque, Teruá, intimida o inimigo, desperta e convida a noiva para a unidade, união. Também traz acerca do arrependimento e quebrantamento. E também na legenda, o quarto toque, Tequia, a grandiosidade e majestade, Gadal, Tequia, Glá. Glá é um nome diferente, não me perdoem, mas meu hebraico é muito pobre. Tequia, Glá. Glá Gadol não, é Tequia, Glá, é um nome diferente, não sei pronunciar corretamente, me perdoem. Esse toque,
adeptos à teologia pré-tribulacionista dizem que é o último toque ou a sétima trombeta. Porém, chamada ou despertar para consenso teos, eu creio ser o quê? Além dele representar, né, uma simbologia, representação do sétimo toque, né, a última trombeta, ele é também um despertar para a noiva, né, se unir e completar a sua missão final. Por quê? Parte da sua missão final é resgatar ovelhas no outro aprisco. Neste toque, traz com alegria, gritos de júbilo, né, a noiva. Dentro já, né, no começo da 70ª semana, haverá então a vida. O Senhor nos dará a vida quando nos unirmos, quando o Espírito mover nossos corações, alma e espírito para nos unirmos e sair grito, falei do Brasil de amor eterno seja símbolo e esqueci da outra fase, o segundo grito do Ipiranga. Segundo grito do Ipiranga. Jesus é o Senhor! Oh, oh, oh. 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 Mister, 4 vezes. Pesquise. Quarta Rema, Brasília, Distrito Federal. Quarto Poder. Este então, segundo grito do Ipiranga. Estou saindo do Egito. Lembra? Comecei a falar, acabei desviando o assunto. Perdoe. Então, concluiu agora. Continuando então, este quarto toque tem esse mistério. Então, primeiro toque, 4 vezes, 2 Monte das Oliveiras em Brasília e 2 Monte das Oliveiras, Israel. Segundo, 4 vezes, 2 direção Monte das Oliveiras em Brasília e 2 direção Monte das Oliveiras, Jerusalém. Terceiro, não, vamos para o quarto, voltamos no terceiro. Quarto, também 4 vezes, 2 Monte das Oliveiras em Brasília, Distrito Federal e 2 Monte das Oliveiras, Jerusalém. O terceiro é diferente. É tocado 6 vezes, 12 vezes, perdão. 6 simboliza, os 6 primeiros simbolizam o romper do sexto selo, que será o novo Pentecostes ou o dará a vida. Apocalipse, leiam e meditem em Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Por que do verso 9? Ali está ainda no 5º selo. Esforça-te, tenha bom ânimo, muito bom ânimo, que o Senhor, o Espírito Santo, dará discernimento. Já falei da transição do capítulo 5 de Daniel para o capítulo 6, restauração da aliança. A transição do 5º selo para o 6º selo, ok? Mister Revelação, Rema para nós hoje. Há uma pausa, um interlúdio, né? E depois mais 6 vezes, que é o símbolo da 6ª trombeta. Esta é uma buzina, ou o berrante brasileiro, mas é o que o Espírito Santo revelou por meio, né, da 2ª rema para a nação brasileira, através de Mike Cheia, do Ministério Casa de Davi, que tocou o chofar 12 vezes, quiçá, né, com repique de 12 vezes nesse toque, não sei, lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, vocês sabem que é uma catarata em que o volume de água é aproximadamente 12 vezes
a mais do que as cataratas de Niagara Falls, lá na divisa, né, entre Canadá e Estados Unidos. Porém, aí está a revelação da porção dobrada do Espírito Santo. Amós, capítulo 9, verso 13, nos diz que o que semeia alcançará ao que cega. O Senhor nos dará dupla colheita. E Isaías, capítulo 61, verso 7, dupla honra, ou derramar duplo do Espírito Santo. Por que derramar duplo da chuva temporã sobre Israel e tardia sobre a igreja? Isso neste tempo, porque no outro, né, equinócio, né, ou interstício, outono para nós, primavera para Israel. É o derramar duplo da chuva temporã e tardia. A serôdia ainda é um mistério para mim, não consegui ainda entender a serôdia. Preciso pesquisar mais, porque quiçá, né, pode haver também algum derramar da serôdia aí junto. Mas o que o Espírito Santo tem mostrado, a princípio, duplo, porque dupla honra, né, a colheita dupla, e assim, né, duas casas, né, entre os filhos de Israel, dois coros, né, entre os filhos de Israel. Amados, antes de eu tocar a trombeta, uma perguntinha: quem é a noiva? Ou quem é a sulamita de Cantares? Não vou responder. Bom, eu vou passar algumas referências para que os amados leiam. Um mister, né, que ouvindo a Bíblia, essa bênção da Bíblia que eu falei o versículo diário hoje, não, é a outra, nesse celular que está gravando. Ela é uma Bíblia falada também, versão King James atualizada, só que ela tem também voz. E eu gosto de ouvir, às vezes pego para ler também. Mas no ouvir, o Espírito Santo dá um despertar a mais para mim, né? E cada um com a sua seu dom, cada um com o seu dom e seu talento. Amados, então ouvindo, né, pela HIT, né, a nossa TV brasileira, Cantares capítulo 3. No finalzinho do capítulo há um mistério. No casamento do rei Salomão, vocês se lembram quem foi que coroou Salomão? Na intercessão. Aí tem um pouco de religião aí nesse meio aí, mas vamos quebrar isso em nome de Jesus. O irmão de Salomão, Adonias, não sei lá, pediu para a mãe dele intermediar, não é interceder, não, intermediar a conversa ali com o rei Salomão, para dar a mulher não sei o que, para ir em casamento, né? O rei não ouviu. Atente para isso, o rei não ouviu aquela intermediação. Mas o que eu quero destacar é isso agora. Mas na hora de a rainha chegar lá no palácio, vocês lembram do costume, né? Que a mulher não podia chegar lá diante do trono. O rei estendeu o cetro para ela porque aprovou a sua entrada. E além de estender o cetro para ela, ser bem-vinda, rainha. Ou a mãe, né? Não sei. Quer dizer, a mãe dele, mas, né, parece que um termo de rainha, embora a rainha fosse a esposa dele, não é isso? Embora a rainha fosse a esposa de Salomão. Aí o que acontece? O rei Salomão, lá em 1ª e 2ª Reis, né, tem um ou dois capítulos que trazem isso, também, acho que Crônica também, 1ª e 2ª, eu não lembro se é 1ª ou 2ª Reis, no capítulo 2, e também tem, parece que em 1ª ou 2ª Samuel, Crônicas ou Samuel. O rei Salomão disse aos seus servos: trazei uma cadeira para a minha mãe ou a rainha, não lembro o termo que está lá, depende da versão, temos que ver o original, amém? Restaurar
os originais da Santa Lei, da Bíblia, amém? Vamos voltar ao original, ao primeiro amor, à raiz. Então, com isso, queridos, Cantares capítulo 3, no finalzinho do capítulo. Quem coroou o rei Salomão no dia do seu casamento? Quem coroará o Senhor Jesus Yeshua HaMashiach no dia do seu casamento lá no céu, enquanto as imprudentes e os ímpios estarão aqui na grande tribulação, ou o derramar das 7 taças? Quem coroará a noiva, ou as 5 virgens prudentes que são a noiva fiel, no dia do casamento do Senhor Jesus e Yeshua, o Messias, com a sua noiva? Quem coroará? Cantares, capítulo 3, finalzinho do capítulo, está a resposta. Quem é a Sulamita? Cantares, capítulo 6, do verso 8 ao 13. No verso 13 está a resposta. Por favor, além de ler, pesquise o significado do termo Baila Maanaim nos 2 coros. Bíblia de Estudo de Batalha Espiritual, pesquisem o significado deste termo. Eu não vou dizer, pesquise. Se você é virgem prudente, pesquisará. Se você é virgem imprudente, me julgará. Ok? Vamos lá agora também para... Ainda que 60 sejam as rainhas, o verso 8 de Cantares 6. Ainda que 60 sejam as rainhas, 80 as concubinas, virgens incontáveis, uma só é a pomba predileta da sua mãe, a Sulamita. Onde está a resposta? Verso 13, que eu acabei de dizer, combinando com Ezequiel capítulo 37, versos 16 e 19, que também combina com Isaías capítulo 41, verso 8, 42, verso 1, 43, verso 1, 44, verso 1 e várias referências nos profetas, principalmente Isaías. Quem são os 2 coros ou casas dos filhos de Israel entre as nações? Pesquisem. Também combina com Zacarias, né? No capítulo 12, versos 7 e 8. Aí vai, combina com Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 29. Quem é a figueira? Só Israel? Abre os olhos. Por quê? A figueira é do 29 ao 37, que combina com Romanos 11, do 11 ao 24. Temos 2 oliveiras, temos 2 coros ou casas, não é isso? Dos filhos de Israel entre as nações. Temos 2 castiçais, Zacarias 4 e Apocalipse 11, do 1 ao 14. A partir do 14 é o mister um pouco mais adiante. Aí, o que mais? Combina também, né, com outras referências ali no Evangelho, nas cartas, e especialmente Apocalipse 15, verso 3. O mistério mar de vidro. Mistério mar de vidro traz que há o mar de vidro e a multidão nos 2 coros ou casas dos filhos de Israel, adorando e louvando ao Eterno,
creio que aí o romper do sétimo selo, vocês se lembram o que é o romper do sétimo selo? Apocalipse 8:1. Silêncio absoluto no céu. Silêncio absoluto no céu. O Rei dos Reis se levantando, porque a sua noiva preparou o caminho, já preparou o caminho. Já estamos próximo da meia-noite, aquela fatídica noite. Mateus 25, versos de 1 a 13. Meditar, orar, ler, meditar e ruminar nos versos 6 e 7. Algumas versões dizem à noite, outras versões dizem próximo da meia-noite. Logo em seguida, farei ainda a leitura de João 7. Porém, amados, vamos parar de falar de teologia, não é isso? Vamos voltar, então, para o toque do chofar. Tequia anuncia a majestade e grandiosidade do Eterno. Tarzan. Shevarim nos convida para quebrantamento e arrependimento, para que possamos queimar fora todo o lixo, arrancar de dentro de nossos corações e alma tudo aquilo que não pertence ao Eterno.
convida o inimigo? Nos convida para quebrantamento e arrependimento para unidade ou união. Tekiya Gudla traz uma representação da última e sétima trombeta. A noiva, em missões finais, com gritos de júbilo, alegria e regozijo, caminhará por 42 meses. A mulher, com grandes asas de águia, escondida no deserto, caminhará para a missão final. A mulher, simbologia do Corpus Christi, aí, quiçá, fervorosamente, com mais fervor, as 5 virgens prudentes. Que Zacarias, capítulo 12, versos 7 e 8, nos diz que a casa de Davi, neste tempo do cumprir da primeira metade da 70ª semana de Daniel, será como Deus, atentem, vamos ver no original, se Deus, a letra D, está com maiúsculo. Todas as versões que vi até hoje, dessas versões com erros de interpretação, ainda com erros de interpretação, mas trazem a letra D de Deus em maiúsculo, ou seja, com a vida ou o novo Pentecostes, revestidos de poder e autoridade, assim como as 2 testemunhas, todo aquele entre as 5 virgens prudentes, com poder e autoridade, serão como Deus, como, parafraseando aí, amém? Uma simples comparação, porque o sol e a lua te obedecerá, virgem prudente. Lembra de uma canção que fala sobre José? O sol e a lua te obedecerá, toda a autoridade estará com você. Não é para uma pessoa, é para 5 virgens prudentes, quiçá milhares, milhões de virgens prudentes. Para a leitura do Evangelho de João, capítulo 7, em reverência ao Eterno, eu cubro a minha cabeça. Capítulo 7 do Evangelho de João. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo a festa dos judeus, dentro das 7 ordenanças de Levíticos 23,
a festa de Sucote, ou tabernáculo, festa das tendas, ou também das cabanas. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam ou acreditavam nele como Messias. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim. Portanto, dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda não é o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes disse isto, ficou na Galileia. Verso 10, um dos versos-chave. Mas quando os seus irmãos já haviam subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Isso está diferente de hoje em dia? Hoje, depois de 2000 anos? E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido ou estudado? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, o Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu-lhes Jesus: fiz uma só obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Entre parênteses, não que fosse Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada,
indignai-vos contra mim, porque no sábado curei, realizou obras maravilhosas para fazer o bem, né? De todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a recta justiça do Eterno. Aí, a continuação, vamos até o final do capítulo, né, até o verso 52. E no verso 52, tem aí, né, várias colocações que o Senhor Jesus deixou, que é bom orar, ler, meditar e também ruminar. E no finalzinho, aí o mister lá de Nicodemos, o verso 47, responderam-lhes, pois, os fariseus, fariseus religiosos, creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Misericórdia, hein? Tá vendo o que é a ignorância? O ignorar, né, a santa lei do Senhor? Maldição. Nicodemos, que era um deles, né, dos sacerdotes, né, ou dos principais anciãos dos judeus, o que de noite fora ter com o Senhor, com Jesus, Yeshua, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Responderam eles e disseram, és tu também Galileu? Ou da Galileia? Examina e verás que da Galileia, se da Galileia surgiu algum profeta? Ser humano, né? Sempre olhando para as aparências. Ser humano sempre olhando para as aparências. Vamos lá. Ok. Aqui, amados, parece que eu pulei o verso 13. Não foi minha intenção. Acho que no deslizar o dedinho aqui foi talvez provisão do Senhor, sabe? Eu creio nisso. O verso 13, então vamos voltar lá. Não me lembro se eu pulei só o verso 13, porque eu não estou lembrado dessa leitura. Ah, não. Na verdade, o verso 13, sim, fiz a leitura. O que eu pulei, na verdade, foi o verso 14. 10 mais 1, mais 4, 14. Por quê? Assim diz o verso 14. Mas, no meio daquela festa dos tabernáculos, ou Sucote, subiu Jesus e Yeshua ao templo e ensinava. Queridos, este ano o Espírito do Senhor me despertou a montar a tenda, ou essa barraca, no meio das festas dos tabernáculos. A ordenança do Senhor em Levíticos 23 é que aos 15 dias do mês Tisrei, o 7º mês do calendário original bíblico, vocês tereis a festa dos tabernáculos, ou Sucote. 7 dias celebrareis. O primeiro dia, a festa de Sucote, será um Shabbatot, ou sábado especial.
obra nenhuma fareis. Ou seja, este dia é santo, um dia separado, consagrado pelo próprio Eterno para descanso, descansar no Senhor. E 7 dias fareis, né, a festa. O 7º dia encerra. Aí tem mais um mister, né, que ainda não consegui entender o porquê do 8º. Mas no 8º dia, deixa eu até abrir aqui vai ser bom, né? Também, em reverência ao Eterno, cobrir a cabeça e ler Levíticos 23. Porque é melhor passar a mensagem por completo, não é isso? Quiçá, né? O Espírito Santo nos revela agora o que é esse mister do 8º dia. Se são 7 dias de celebração, né, eu preciso ler para confirmar o que é o 7º dia. Se no 7º dia também é um Shabat. Porque no 8º tereis santa convocação e será um Shabatote. Levíticos, capítulo 23, são as ordenanças das 7 festas solenes, né, que o Senhor decretou aos filhos de Israel. O Shabat, sábado, não é isso? Que é o sábado normal da semana. A Páscoa, onde, né, vemos aí a morte e ressurreição do Eterno. A chave aí é ressurreição. Quer dizer, o sangue do Cordeiro, né? O sumo sacerdote eterno, Senhor Jesus e Yeshua, e também a ressurreição. Depois o Pentecostes, que é a festa das colheitas também, né? No 50 dias, né? Após salvo engano, começa no 7º ou 8º dia da Páscoa, começa a contar 7 semanas. Aí no dia 50º tem a celebração do Pentecostes. E a festa das trombetas, que é no 1º dia deste mês 7º, que providencialmente este ano caiu no dia 7 de setembro, do dia 6, pôr do sol do dia 6 para o dia 7 de setembro. Por quê? Nesse dia Yom Teruah, né, festa das trombetas, enquanto que em Israel vivia-se a festa da trombeta, a maioria, né, ou 2/3 da cristandade, ainda, né, enraizada na Babilônia espiritual da nossa era, com, né, também ramificações do Egito e Assíria, espirituais, né, ainda, né, ainda estão nesse calendário apócrifo ou anticristo, greco-romano, que é a Babilônia, que cairá muito em breve. No Brasil, para Brasil de amor eterno seja símbolo. A profecia está se cumprindo de forma simbólica aqui, para vivermos a unidade, a união e a missão final da noiva. E, após a grande tribulação, e durante a grande tribulação, até o Armagedon, que, né, na volta, na vinda em glória do Rei dos Reis, junto, né, com a sua esposa, né, depois do casamento, junto com sua esposa, ele
virá com poder e grande glória. Aí Deuteronômio 33, verso 2, salvo engano, nos diz que de Sião, né, sai, né, o Senhor, e à sua direita o fogo da lei, 10.000 dos santos, né, à sua direita. Porém, Apocalipse nos diz que é uma multidão. Amém? Está se completando. Dos seus santos, acompanhado dos seus santos anjos e da sua esposa fiel, para o reino milenar e glorioso. Então, amados, a festa da trombeta também, né, uma simbologia de arautos do rei. Por quê? Toca-se na Babilônia, né, é espiritual aqui no Brasil e nações, numa cerimônia de casamento, toca-se, né, os arautos na entrada da noiva. Uma musiquinha lá para o noivo entrar e tal, mas a principal destaque é para a noiva. Porém, em Israel, né, salvo engano pouco que eu tenho estudado sobre Israel, embora tenha feito uma faculdade, né, de teologia, com pós-graduação, né, em teologia, sobre a história de Israel, foco judeus messiânicos, ali, né, em Cantares, a referência que eu passei, capítulo 3, né, do verso, no finalzinho do capítulo, Salomão fez uma liteira, né, onde o rei era transportado. E, né, as bodas, né, em Israel, há uma semelhança com o cumprir da profecia. Por quê? A noiva será levada ao encontro do noivo, não numa liteira material, feita ali igual Salomão fez a liteira dele, mas numa liteira espiritual. Por quê? A noiva unida, marchando, né, para o Mashiach, Senhor Jesus, e Yeshua, né, Hamashiach, a noiva, né, seguirá triunfante com gritos de júbilo, com o derramar, né, do novo Pentecostes, ou a vida. A liteira será esse símbolo, né, juntos como um só homem, gritando, Jesus é o Senhor, louvando e adorando a Deus, né? A batalha de Josafá. Teremos na primeira metade da 70ª semana a batalha de Josafá, rei do sul, Daniel capítulo 11, rei do sul contra ajudado, né, com pequena ajuda do reis do norte, né, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, né, Espanha, quiçá também, e outros, né, Armênia, não sei se está no norte ou sul, e outros países ali do Reino do Norte, ajudando o rei do sul, que é o Corpus Christi, sob liderança de um homem, ou, né, ou quiçá vários homens, não sei, aí é o Eterno que sabe. O capitão de Jeremias 51, verso 27, está lá cumprindo a sua missão. Embora, né, os da Babilônia estão desesperados para derrubá-lo. Cumprirá a palavra do Eterno, quiçá com sua reeleição. Se não for a reeleição dele, eu creio que se cumprirá a profecia, ainda que seja um ímpio que assentará na presidência. Concluindo agora com a edição do áudio, por falta de bateria, desligou-se a gravação. Após o Yom Teruah, na ordenança das 7 festas, temos o Yom Kippur, né, onde tem a ligação do nascimento de Jesus, pois esse mês 7º é um mês escolhido para as vindas do rei. Após o Yom Kippur, vivemos esta festa e ordenança de Sukkot, que são a festa das trombetas. Em 7 dias, a ordenança do Senhor para os israelitas naturais habitarem em tendas e cabanas. Que lição o Senhor Jesus quis nos ensinar indo para a festa
e permanecendo em oculto até o meio desta, se revelando, indo ao templo ensinar apenas no meio desta festa de Sucote, ou seja, tendo tabernaculado apenas no meio da festa. Será que isso tem ligação com a parábola das 10 virgens que saíram, para preparar, à espera do noivo, que por volta da meia-noite chegou e levou as 5 virgens prudentes para as bodas do Cordeiro? Que ainda consegue enganar a muitos com relação a esquecer. Sua palavra se renova a cada dia. Vamos juntos crescer, aprendendo a orar, aprendendo a compartilhar. Sua palavra se renova a cada dia. Vamos juntos crescer, aprendendo a orar, aprendendo a compartilhar. Teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus da porta abriu. Deus vai fazer que você sonhar. Os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está num deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Nunca desista dos teus sonhos, porque o sonho que você está sonhando é o sonho de Deus. Deus sonha através de você. Aleluia!